presidente, demais companheiros assistentes aqui nos honra, nossos internautas. Senhor presidente, hoje nós tivemos a honra, lá em Parapeúna, de receber o nosso prefeito, Fernandinho Graça. Foi lá fazer umas visitas no distrito, e nós tivemos especificamente, Saulo, lá no Soliveira. Foi patrolada a estrada, Vossa Excelência fez o pedido e está lá, e o Fernandinho ainda falou isso lá hoje. E uma ponte, Silvio, de Soliveira mora lá há 40 anos. Há 40 anos que Soliveira passa dentro de um riozinho para vender seus queijos, entendeu? E agora, se Deus quiser, graças a Deus, chegou o momento, Paulo, de resolver a situação. O prefeito esteve lá hoje, já tem material, eles entraram com a parceria da mão de obra, e se Deus quiser, na quinta-feira, a reta está chegando lá para poder começar a cortar o trecho lá e realmente fazer a ponte, que é de extrema importância para aqueles moradores lá. Também quero colocar aqui, a respeito da educação, eu vi o professor Rafael convocando aqui o senhor Silvio, nosso secretário, vi também o Marquinhos fazendo seu relato, e eu acho que dificilmente, mas dificilmente mesmo, que as aulas voltem antes de uma vacina. Eu tenho convicção, tenho certeza absoluta que o prefeito Fernandinho Graça jamais vai permitir que as aulas voltem num sistema de loteria. Vão ver o que dá. E com o filho dos outros não se brinca. E são crianças. Meu neto, por exemplo, jamais vai na escola, Deus me livre. E porque eu não quero para o meu neto, eu não quero para filho de ninguém e neto de ninguém. Então, eu não tenho dúvida, Silvio, que as aulas só vão voltar nesse país, digo para você, tem gente tentando aí, só na hora que tiver realmente, sim, uma vacina. Agora, quanto à situação das aulas online, isso é tudo muito novo, então a gente tem que entender muito o lado dos professores, o lado dos pais, o lado dos alunos, que a dificuldade que tem, que muita gente não tem internet, e quando tem, a internet não é boa. A gente percebe que há uma tentativa, Marquinhos, de se acertar, mas muito difícil, porque fomos pegos de surpresa. É como uma chuva forte e chegando assim, de repente, você não colheu nem a... Vai molhar um bocado de roupa, não tem jeito. Então, a situação dessa pandemia foi mais ou menos dessa maneira. Mas vejo os professores, o CEP, o prefeito, essa casa muito preocupada em acertar, em achar uma solução que a solução ideal é só quando a vacina chegar. Eu não sou médico, o doutor Saulo é médico, pode falar muito com mais propriedade, mas eu sou avô e pai. Então, eu falo nesse sentido e acho muito difícil, Fábio Antônio, aglomerar crianças se abraçam, brincam. Criança não sabe brincar sem encostar a mão no outro. É impossível uma criança brincar sem colocar a mão, sem abraçar, sem um derrubar o outro. Então, o prefeito está muito preocupado com isso. O doutor Saulo é o nosso representante já na comissão. Tenho certeza que ele tem um olhar, entendeu, muito firme nesse sentido. Nossa cidade, dentro daquilo que a gente vê no país e no mundo, a gente até que está vivendo assim, uns momentos razoáveis, e isso é muito em função do prefeito, dessa casa e principalmente da comissão que foi criada, e qual nós temos representante, o doutor Saulo, que tem discutido todas as ações, e as ações têm se transformado em situações de benefício para a comunidade. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo, entendo que o mundo deu uma parada e não adianta a gente querer acelerar, isso é mundial, temos que respeitar a natureza, as coisas estão acontecendo e a gente precisa olhar e entender o que está acontecendo. A gente vê, Marquinhos, muito professor, Saulo, que tinha dobra, que tinha salários, entendeu? Que hoje perderam essas dobras, que estão com dificuldade. Então, a dificuldade ela está imperando em todos os sentidos. Mas é um momento de, assim, que a gente tem que ter toda a precaução. E a vida passa a ser o primeiro item mais importante, entendeu? Então, a gente preservando a vida, eu acho que o prefeito Fernandinho Graça e essa casa
junto com o CEP, à frente do Danilo, que é de grande, que traz aí com muita responsabilidade a educação, jamais vai permitir qualquer início de aula sem que a gente tenha essa aula. 100% de certeza, não pode ter nem 99%, 100%. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, Marquinhos, professor Rafael. Entendo o convite do professor Rafael, que a gente precisa aqui também saber o norte, precisa que a educação também tenha uma equipe estudando o futuro. Tem que se prever o futuro. Será que vai demorar quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Então a gente tem que ter pessoas que estejam tentando achar o melhor caminho. O caminho ideal só com a vacina, mas precisa se achar o melhor caminho. E aí vai ser de grande valia, professor, ele aqui para relatar essa situação para a gente, que nós somos cobrados nas ruas. E por fim, meu presidente, eu estive lá no bairro do Machado agora, visitando lá o asfalto que foi colocado lá, fazendo cumprir a nossa missão primeira de fiscalizador, de vereador fiscalizador, e a gente percebe, Marquinhos, a felicidade das pessoas, entendeu? Ainda falta muito, Fábio Antônio, muito, porque o bairro inteiro lá em cima não tem, mas quando chega alguma coisa, existe aquela credibilidade, passa-se a acreditar que é possível. Antes era uma situação de uma esperança. A esperança já se materializou em grau menor, mas o importante é que ela se materializou. Através de quem? Dessa Câmara e do prefeito. Isso que precisa ficar. E quando foi colocado aqui que gestões passadas aqui não se devolviam nem R$1, então a gente precisa destacar isso. É muito importante esse trabalho que foi feito na Câmara. Por mais que alguns queiram denegrir a nossa imagem, ficar assim, não reeleja vereador, fica aquelas coisas lá, não tem problema, pode colocar isso tudo lá. Mas falem também o que está acontecendo. Entendeu? É preciso que se fale a verdade. Que se eles não falarem, nós vamos falar. E a verdade pode ser dita 1000 vezes, que não tem problema nenhum. Certo, Marquinhos? Então a gente fiquei muito feliz de ir lá, de ver a rua calçada, asfaltada, de escutar as pessoas pedindo o restante do asfalto, que é um direito deles, exatamente, mas a gente já chega assim com um ar assim, de mais confiança. Gente, quem trouxe até aqui pode levar até lá. Pior é aqueles que não fizeram nada até hoje. Então, eu não tenho medo nenhum de ir para a rua, porque o nosso trabalho é sério, é honesto e, Silvio, é determinado. E não tenho dúvidas, Saulo, que muitos dos nossos companheiros vão estar aqui na próxima legislatura, não tenho dúvida que passa dessa maioria aqui, entendeu? Não tenho dúvida que mais da metade, tranquilamente, vai estar aqui, e não tenho dúvida também nenhuma que o nosso prefeito Fernandinho Graça vai estar lá junto com o Elim para mais 4 anos, e aí sim, Paulo, fazer uma grande diferença nessa cidade, junto com os 2 últimos anos do nosso deputado, doutor Luiz Antônio, que já sabe onde é as maçanetas mais importantes, Saulo, sabe onde estão os recursos, tem mandado dinheiro para a região, e vamos fazer a diferença, Silvio, tenho certeza disso. Obrigado, presidente, um abraço.